olá! Mais um episódio da Vida Autêntica Brasil por Elas, aquele podcast cheio de assunto interessante dentro da nossa esfera. E eu estou aqui hoje com 3 founders maravilhosas, 3 profissionais, 3 empresárias. E nós vamos conversar hoje muito sobre atitudes empreendedoras, sobre mentalidade, sobre propósito, sobre desafios. Eu falo dores sempre, gente, mas é melhor a gente falar de desafios, né? Então, vamos lá, meninas? Sejam bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito importante ter vocês aqui com a gente. Vamos começar com cada uma se apresentando, falando um pouquinho de si. Vamos. Érica? Vamos lá. Bom, meu nome é Érica Alessandra. Tenho uma jornada aí eu falo que é de intraempreendedora, de mais de 26 anos, e recentemente empresária há 3 anos. Né? Exatamente nesse ramo de gestão empresarial, consultoria, treinamento, palestras, e agora fazendo uma transição também para o universo da inteligência artificial, aproveitando aí a minha formação também em Direito. Excelente. Laureane? Eu sou Laureane Pavanelli, tenho uma clínica de estética no Águas Claras Shopping, sala 450, e empreendo junto com meu esposo, né? Já para a gente falar um pouquinho desse desafio também, que é meu sócio, e estamos juntos, né, à frente da DRIB, que é a nossa clínica. Eu sou Cris Rocha, mentora estrategista de vida e negócios e auxilio na estruturação de negócios e ajudo as empreendedoras, as empresárias a acharem a melhor solução para os seus negócios e para a sua vida. Ai, gente, pensa, olha que coisa chique. 3 empresárias, 3 mentoras de mulheres, né? De alguma forma a gente está ali sempre mentorando, ajudando mulheres a ficarem mais bonitas, a se encontrando, se organizando, né? Trabalhando com inovação, que é uma coisa que hoje é essencial, né, Érica? Necessário, né? Inovação, inteligência artificial e vamos lá. E aí, vamos falar um pouquinho, então, aí. Vamos começar falando de propósito? Vamos. O que levou vocês a entrarem no mundo corporativo? Bom, a mim, né, depois dessa jornada aí como intraempreendedor, que é prestar serviço para outras empresas, foi o desejo de colocar a minha experiência, o meu conhecimento, para que outras pessoas, né, para que eu possa repassar esse conhecimento para outras pessoas, e também o desejo de ter meu negócio próprio, obviamente. Essa questão de ter essa autonomia, de poder direcionar para onde eu quero ir, acho que esse foi um grande motivador, e também um legado. Isso também me motiva bastante, deixar um legado. Que delícia. Que lindo, né? Então, no meu caso, foi para fazer uma estética um pouquinho diferente do que eu estava vendo ali, com um viés mais humanizado, um viés mais da conexão com o interno, com o externo, não só essa estética que está muito banalizada, né, dessa busca incansável por uma beleza. Então, o meu propósito é mesmo ajudar essas mulheres, né, através do meu trabalho, a encontrarem, né, a sua autoestima, mas de uma forma mais profunda, não tão superficial quanto que a gente tem por aí hoje. E também porque acredito que sendo empresária a gente consegue fazer um pouco do nosso jeito, e eu tenho esse jeito mais também de querer ensinar, de explicar, de acolher, e isso eu queria colocar um pouquinho dessas minhas outras competências, né, da gestão, conseguir de fato trabalhar todas as competências que eu vim conquistando, né, nos meus 15 anos de formada, em uma única coisa ali, que é meu propósito de vida. Nossa, que bacana. É isso. Muito interessante. Você já migrou do CLT para o empreendedorismo? Estão na fase ainda. E é interessante que eu consegui unir de uma forma indireta as duas coisas. Por quê? Desde os meus 16 anos eu empreendo, e eu comecei com uma empresa de eventos. Organizava eventos, festas de 15 anos, casamento, etc. Mas eu nunca fui boa, por exemplo, em cozinhar ou fazer alguma coisa com as mãos. Eu sempre fui boa em organizar quem fazia isso. Então, indiretamente, eu comecei ali dos meus 16 a ajudar os meus amigos nessa área. Aí, de repente, Cris, o que você vai fazer na faculdade?
administração. Eu sou de uma época onde dizem que quem faz administração é porque não tinha nada melhor para fazer na vida. Não, eu fui porque eu realmente queria fazer administração. E de lá para cá eu me dediquei a ter experiências em diversas áreas justamente para auxiliar isso. Porque para mim é fácil sentar com a Alessandra, conversar com ela, entender o problema dela e junto com ela arranjar uma solução. Para mim é fácil mostrar um caminho, pensar. Quem está de fora, olha melhor. Quando eu percebi essa facilidade, eu falei, é isso que eu quero. Muitas coisas aconteceram na minha caminhada, entre CLT e empreendedorismo, CLT e empreendedorismo, estou de novo na transição e agora me consolidando com mais experiência, mais encorpada em conhecimento e realmente direcionada, que é auxiliar as empreendedoras com tudo que eu já presenciei, que eu já experienciei na minha vida. Isso é uma... Posso? Vamos, a gente aqui, vamos embora. Isso é muito importante, até você ter essa oportunidade de trabalhar essa sua transição de carreira de uma maneira leve, né, sem aquele peso do eu tenho que fazer para sobreviver, que é um grande desafio do empreendedor, é quando você empreende para sobreviver. Isso aí é maravilhoso. Quando você se vê numa situação onde você é obrigado, né? A gente tem muitos casos assim de pessoas que saem do CLT ali e por uma demissão e que precisam fazer alguma coisa. Então, geralmente, o caminho é sempre o empreendedorismo, né? Sim. Porque a pessoa tem que fazer dinheiro, no caso, né? E aí entra de uma forma mais brusca, eu falo, né? Você cai de paraquedas, né? Literalmente. E tem que fazer a coisa acontecer da melhor forma possível. E isso é um desafio. Isso é um desafio. E, assim, eu digo isso porque eu estava trabalhando na minha transição de carreira, só que eu saí da empresa um pouco antes de eu entender que eu estava pronta. Então, para mim foi um desafio. Só que a minha sorte, como eu havia começado esse processo, eu já estava preparada em muitos aspectos. Eu já sabia qual era a empresa, qual era o meu nome, quais são os valores, qual o propósito. Eu já tinha me preparado em alguns aspectos. E aí, assim, o desafio foi, e agora o que eu faço? Né? O que eu faço para rentabilizar? O que eu faço para fazer dinheiro? E aí foi onde... O seu nicho também é só para mulheres? Não. O seu não, é geral. O seu é só para mulheres. Só para mulheres. E a Laura também. Meu você foco maior com público, mulheres, mas eu atendo homens mas também. Mas atende também, Sim. né? O público masculino. E a gente fala muito assim, a gente está aqui no universo de empreendedorismo feminino, né? Porque o Brasil por Elas é uma escola de empreendedorismo feminino e a gente fala muito sobre a mulher, né? E o que a gente traz é muito essa mulher CPF, essa mulher CNPJ, né? Essa mulher que tem intenção de empreender ou que já empreende, que se vê numa situação como você, né, Érica, que tinha tudo ali, se preparou tudo e agora o que eu faço, para onde que eu vou? E a mulher, ela é diferente, né? Assim, ela tem as características da mulher empreendedora, ela é diferente, né? Sim. Como é que vocês olham essa transição ali, CPF, CNPJ? Olha, aí eu vou falar misturar dinheiro, pessoa física, pessoa jurídica. Eu vou falar uma confusão muito comum, uma confusão muito comum. Uma confusão comum. Eu vou falar por mim, assim, como eu tenho esse lado, assim, analítico muito forte, né? Dominante muito forte. Então, o racional, ele meio que sobrepõe um pouco. E aí eu venho também de carreira de tecnologia da informação, onde essa questão da mulher, a barreira eu já quebrei lá atrás. Eu me formei em 98, então essa barreira de homem e mulher eu já quebrei há muitos anos. Então, assim, essa questão de atuar e não ter medo por ser mulher, esse nunca foi meu problema. Assim, para o empreendedorismo, não. Então, era realmente o saber fazer. E aí, eu mergulhei, né? Que eu sou uma viciada em estudo. E aí, em uma semana, eu já consegui sair do outro lado em muitas coisas. Em uma semana, eu já sabia como registrava a nota fiscal, como emitir uma nota fiscal, como registrava a marca, eu registrei minha marca. Então, assim, eu fiz a coisa acontecer muito rápido. Mas eu fico prestando atenção, assim, até quando você fala isso, que esse mundo, que esse universo, a gente tem que é como se fosse, eu vejo assim, a gente transpõe barreiras, né? Porque a gente precisa continuar com o feminino, e a gente entra muito na questão da imagem, né? Porque a mulher tá lá o tempo inteiro
harmonizando o rosto, tirando ruga. Salão de beleza, Salão de beleza, fazendo unha, etc. Pra gente entrar no universo e, de certa forma, brigar por esse lugar. A mulher vocês não acham que ela fica muito masculina? E aí eu não falo nem no sentido físico, eu falo muito nessa força de ter que eu tomar brigo frente tanto das atitudes, né? com o mundo empresarial masculino, né? Mas eu tenho que ir lá correndo na DRB fazer botox, porque eu tenho que tirar as minhas rugas, porque imagina, gente. É sério, eu faço uma comparação muito grande, por exemplo, eu tenho o meu irmão, que essa semana eu falei pra ele, deixa eu te dar de presente um botox. Aí ele falou, não precisa, o botox não é importante na minha vida profissional. Aí eu, meu Deus, gente, e por que é na nossa tanto? Porque a mulher se coloca nesse lugar principalmente. Mas não é só o botox, é porque a gente fica muito preso nessa questão da estética, de se eu faço ou se eu não faço, essa estética. Mas a gente tá preso nas unhas, nos cabelos, né? A gente tá preso na maquiagem. Tem outros então, detalhes que fazem parte. Entendeu? Antes disso, a gente tem que pensar também. Eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu quero me sentir bem, entendeu? Ou eu faço porque o outro ali precisa viver num lugar que eu possa conquistar pela minha beleza. Isso, né? O mundo empresarial exige, o corporativo de forma geral, né? Quando você está na CLT, quando você está gestora Sim. de uma área, né? Então, é essa conexão que tem que ser feita, esse raciocínio sobre a sua autoestima, como você se vê e o que você quer, né? Eu falo assim, lá na clínica, às vezes chega alguém e fala, eu não queria fazer porque se eu fizer, falo que vicia. Eu falo, gente, ninguém é obrigado a nada. Você pode fazer uma vez, gostar e continuar fazendo, ou não fazer mais. O problema é que você vai gostar. Mas será? Não sei. Quem não, mas né? você só vai gostar se você souber. Só vai saber se gostou ou não se fizer. Se testar, exatamente. Mas o que eu fico, às vezes, chateada com essa fala de que vicia, de que isso e aquilo, é a pessoa não se permitir sentir para saber como é, com medo de que vai gostar. Eu falo, gente, é a mesma coisa de você, não vou provar aquele sapato que é confortável porque eu vou gostar e vou querer ele no meu pé todo dia. Gente, como assim, né? Se é uma coisa boa, experimenta, vê se você gosta para depois você decidir se você vai continuar ou não. Isso é um desafio, né, gente? É um grande desafio. Essa nossa briga, né, Cris? Sim, eu tenho isso também. Eu trabalho na área e eu tenho essas reflexões também. Sim. Da gente manter a nossa feminilidade quando a gente está nesse mundo masculino. Eu, particularmente, o meu CLT é dentro da construção civil. Pois é, a Cris, então, E eu trabalho ali com vários homens. Foi a primeira vez que eu trabalhei através de uma amiga minha engenheira. E assim, tem alguns detalhes que você precisa tomar de conta, tomar cuidado. Por exemplo, quando você vai no canteiro de obra, que às vezes é necessário eu ir até o canteiro de obras, eu não posso ir de vestido ou de saia, eu preciso me atentar a isso, a esse ponto. Mas a forma de lidar e de se comportar também não pode ser aquela de amiguinhos. Porque eles são pessoas que você quase não tem um contato, mas você tem que manter a sua pose ali. Eu sou supervisora administrativa, tenho coisas a fazer, participo da mesma empresa e é um ambiente totalmente inóspito para mim. Então, é um dilema, como a gente vai se comportar. Quem vive comigo sabe que eu sou um pouquinho mais relaxada, mais alegre, mas nesse ambiente não tem como ser assim. Tanto é que eu vou lá em momentos específicos e, principalmente, no meu caso, construção civil, evito estar no canteiro de obra sem um mestre de obra presente. Por causa dessa segurança que, quando você entra, gente, todo mundo para e fica olhando, não tem como. Então, como a gente mantém isso, que às vezes tem algumas situações indesejadas e inesperadas, aí como manter isso com a nossa feminilidade? A gente acaba reagindo à altura da situação que aparece e depois a gente tem que recuperar a nossa feminilidade. Então, a gente tem que ser versátil nos ambientes onde nós estamos. Não, a gente tem que ser adaptável. Adaptável, exatamente. Nós temos que ser adaptáveis aos ambientes. Que aí você tá lá num ambiente que precisa mais postura, mais firmeza, um tom de voz mais imponente, e depois você tem que ser aquela pessoa que precisa de um amparo, ser acolhida, né, ser abraçada. E isso tudo vai mesclando o nosso dia inteiro. Em todas as nossas rotinas a gente tem isso. Em casa a gente é protetora, no nosso relacionamento afetivo a gente quer ser acolhida, quer receber aquele carinho, e no profissional a gente tem que se impor como a profissional que somos. Exatamente.
Muito bom, Mas né, eu acho gente? que essa questão da identidade, porque você estava falando assim, né, que lá você tem que se impor e não pode estar tão feminina para não chamar tanta atenção. Eu até entendo isso, mas ao mesmo tempo você tem que também tentar entender o que é a sua identidade, independente se você está feminina ou não, se você vai passar essa autoridade, essa segurança, para você não ceder a essa pressão de eu tenho que estar assim, eu tenho que estar assado para me encaixar nesse lugar. Eu entendo que a gente tem que ter essa versatilidade, né, dos ambientes, mas a gente também tem que ter muito claro quem nós somos para a gente não ficar só sendo o ambiente, né? Não, eu acho que a palavra é como o nosso Autêntico. autenticidade. Exatamente. Eu tenho que ser eu onde quer que eu esteja. Exatamente. Só que eu também consigo me adaptar. Sim, é importante. Sendo Exatamente. eu mesma, eu consigo saber como falar de uma maneira mais imponente Isso. ou de uma maneira mais tranquila. Exatamente. A gente tem que ter, é isso, né? Para não ter, por exemplo, no meu caso, eu sofro muita pressão estética do estigma de que uma profissional da estética é toda montada, sempre no salto, sempre com cilhão, sempre com a unha zona. E não é meu estilo. Então, eu encontrei a minha autenticidade mesmo com essa pressão toda. E eu hoje vejo que esse é meu diferencial como profissional de estética. Porque quando a pessoa chega lá, e já teve vários pacientes que chegam e falam, nossa, eu esperava que, né, você tivesse mais procedimento. E você, quando fala de uma profissional da área de estética, todo mundo espera uma pessoa mais montada, mais É o com estereótipo que com as aquele pessoas estereótipo. imaginam em razão da profissão que você Isso, exerce. exatamente. E aí, quando vê que eu não tenho esse estereótipo, a pessoa se identifica mais. A pessoa que busca essa naturalidade. Aí fala, poxa, se ela não faz nela, então talvez ela não vai fazer em mim, talvez não vai ficar estranho como eu pensei que poderia ficar. Né? Não vai ficar, né, exagerado. E aí é onde eu consigo me conectar mais fácil com mulheres que parecem que eu quero atender, que é meu público, de fato. E aí isso me facilita bastante. Isso daí, na verdade, vai fazendo com que o seu negócio fique mais... que os seus desafios fiquem menores. Isso. Né? Mas a minha cara, eu acho que a nossa empresa, ela é o nosso reflexo. É o nosso reflexo. E aí a gente atrai clientes e parceiros e funcionários parecidos com a gente, energeticamente falando também, né? Com o nosso estilo de gerir a nossa empresa, de ser. E a gente vai atraindo. Então, se você está em algum momento da sua empresa que você não está achando bacana, que você não está tendo bons clientes, você tem que parar para reparar como você também está sendo, como gestor, como empresário, como consumidor, né? Então, eu tenho, por exemplo, a clínica tem um posicionamento mais high ticket. Então, eu tenho que também me policiar como consumidora, né? Porque se eu vou num outro estabelecimento pesquisando por preço e quero que o meu paciente procure por valor, isso fica descasado. A mentalidade está descasada. Então, a gente tem que... Então, eu vejo muitos profissionais, muitos empresários quererem se posicionar como high ticket, mas não sendo consumidores high ticket. Não tendo essa postura. Engraçado esse negócio de consumidor, né? Isso. Porque é isso mesmo. A gente quer... Eu também enxergo muita gente querendo ter os high tickets, mas não agindo até para entregar, né? Para entrega. Isso. Mas é isso, não tendo a vivência, né? Então, sempre tá ali de um lado pechinchando, mas querendo que o seu cliente não pechinche. Não tem como. Então, você tem que... Essa é a questão toda da energia também, né? Das relações que você faz. Então, a gente tem que ver muito isso daí. Então, como eu me porto, o quanto eu sou autêntica, vai me atrair pessoas parecidas comigo. E bons negócios, né? Parecido com o que eu quero que minha empresa tenha. Isso vai fazer bastante diferença. E essa é a parte da mentalidade que faz diferença. É a diferença, né? Entre a fala e a prática. Exatamente. A questão da mentalidade é uma coisa muito, muito séria, né, gente? Hoje eu trabalho muito a questão da mentalidade empresarial. Eu falo muito empresarial porque é isso mesmo, é trazer para as pessoas um olhar empresarial, de gestão, de operação, enfim. E como que isso realmente é importante até para você poder atrair no seu negócio, né? Não tem jeito, a gente tem que realmente... quando a gente resolve ter um negócio e aí vai para o mundo corporativo, a gente precisa ter muito essa mentalidade, esse olhar muito empresarial para o negócio mesmo, né? Sim. Vocês sentem muito isso dentro dos negócios de vocês?
Porque precisa desfazer aquela coisa de difícil. A pessoa coloca como assim, quando a gente quer começar, pensa num todo, numa forma estratégica, que é o que a gente faz ali, pensa que é complicado, pensa que é um bicho de 7 cabeças e acaba deixando pra lá e é mais fácil eu estar no operacional, é mais fácil eu ir fazendo. Então, essa mentalidade de que eu não dou conta, que é muito difícil, eu preciso entregar e foca no entregar, às vezes prejudica bastante, porque ela não cresce. Ela não vê um horizonte para onde ir, porque ela tá muito... Tá igual a Emma, com a cabecinha enfiada ali no operacional, fazendo as coisas que eu sei que precisam ser feitas. Mas quando ela entende que ela é uma empresária e que o negócio depende dela e pode ir muito além e cede um espaço, porque muitas hoje se preocupam, né, nessa questão de mentalidade de estar entregando o serviço ou o produto, porque não tem tempo. Não tem tempo. Quando entende que o tempo vai fazer com que elas cresçam e melhorem o posicionamento delas, elas conseguem tirar esse tempo para pensar nelas. E às vezes elas precisam de um olhar de fora. Hoje mesmo eu estava conversando com uma colega minha que ela falou, uma pessoa foi e me indicou para fazer isso, eu nunca pensei em fazer isso. Então, às vezes, esse olhar de fora, estar em um ecossistema, participar de uma rede, ajuda a gente a movimentar essa mentalidade, a ter essa mentalidade e a ter outros olhos sobre nós e sobre o negócio que a gente está lidando. É verdade, gente. Sim, o ambiente, ele molda. Ele molda. Isso aí é com certeza, com certeza. E aí, pegar um exemplo, né, de onde eu me coloco bastante. Dentro desse ecossistema de inovação, né, aqui no Distrito Federal, nesse universo de startup. Isso eu tenho plena convicção de que esse ambiente molda. A forma de pensar, os desafios e tudo mais. E esse olhar, realmente, quando a gente fala assim, tá, e aí? Né, para onde eu vou? Qual é a estratégia? O que eu vou fazer para o meu negócio? Só que eu também me deparo com alguns empresários, em especial mulher, que elas têm muito desejo, né, de empreender. E eu falo, eu quero ser empreendedora, não quero mais trabalhar, não sei o quê, não sei o quê. Só que, e aí eu reparo que tem uma pitadinha de romantismo. E também não existe esse romantismo do lado empreendedor. Na verdade, ele não tem nada, né, gente? Não não tem na maternidade, não tem na maternidade. Não tem. Não existe, realmente. O racional, ele tem que falar bem mais alto. Olha, eu vou te falar, eu acho que existe um pouquinho. Porque você precisa ter um pouquinho até de sonho, né? De sonho, de propósito, de emoção e tal. ali para poder. Mas o racional, ele tem que falar muito mais alto. Muito mais alto. Para você poder fazer um gerenciamento e uma performance dentro do negócio. Eu também vejo muitas mulheres sonhando muito e operando menos, né? E fazendo menos. É verdade. E por questões básicas, né? Questões básicas como é que eu precifico? Qual o preço? Como é que eu formalizo uma empresa? Na hora que você realmente... eu trabalho com essas questões de editais, né? E eu vejo muitas pessoas iniciando o mundo empreendedor e ele sequer sabe como que ele gera certidões da empresa dele. Como assim? Sendo assim. Mas muita gente começa assim, meio, né? Deixa acontecer naturalmente. Vamos fazendo. Vai no impulso, na necessidade. Aí é o que ela falou. É o que ela falou. Por mais que eu tive tempo para pensar, né, nessa transição de carreira que a gente estava falando, porque eu era concursada, já atendia e pensava já em ter o meu negócio. Mas eu acabei, a decisão mesmo, ela foi assim, meio de supetão, né? Eu tive um tempo para pensar, mas não o suficiente. Então, quando eu entrei no turbilhão do empreendedorismo, eu achava que eu estava preparada, sabe? Achava que eu já tinha pensado suficientemente a respeito, mas, de fato, não estava. E foi muito mais desafiador do que eu imaginava, né? Essa decisão, ela veio junto com outros turbilhões, que são bem complexos para a vida da mulher, né? Sim. Então, no meu caso, eu tinha a maternidade, eu estava de licença maternidade, concursada, e... tentei ainda licença e vencimento e tudo, mas não tinha mais tempo hábil. Ou eu voltava a trabalhar, ou eu ia para o empreendedorismo. E aí eu tomei essa decisão. Então, com um bebê de 7 meses, né, a minha mãe na época estava doente, e foi uma das coisas, meu bebê também,
eu pensava assim, eu não consigo ficar 40 horas num local e eu não vou conseguir dar assistência para eles. Se eu não tomar essa decisão agora, eu vou ter que deixar eles, não vou conseguir ter esse cuidado. É essa questão, que recai sobre a mulher. Mas aí abrir um negócio foi para que você tivesse mais tempo. Mais tempo. Naquele primeiro momento... Vou empreender para ter mais tempo. Aquela primeira nem era mais necessidade. tempo, mas era uma liberdade de tempo, entendeu? Sim. Daquela coisa das 40 horas, com ponto eletrônico, do cumprimento, que naquele momento da minha vida não dava, não cabia mesmo. Né? E aí também, por mais que era um concurso, com a condição que meu bebê tinha, eu ficava pensando, eu vou pagar para trabalhar, eu tenho que colocar ele numa creche, que vai ser um valor absurdo para ter o cuidado que ele precisa, e não vai valer a pena, entendeu? Eu vou ficar lá trocando meu tempo para deixar outra pessoa cuidar do meu filho, então eu acho melhor eu cuidar, e eu me organizo dentro do meu tempo, ali com a babá, ainda aumentava aquela coisa, e aí foi assim. Então, por mais que eu tenha tido ali 2 anos nessa transição, onde eu atendia aos sábados e ainda estava no concurso, ainda não foi o suficiente para eu ter uma real noção do que seria o empreendedorismo e me preparar adequadamente. Então, adiei um pouco essa decisão até onde deu, tomei e encarei. E fui. Olha, é o mergulhar que te faz nadar. É bem isso. Então, você não nada de fora da água. Exatamente. Então, é Mas isso. aí eu acho que é doloroso, porque assim, eu também acho que você tem que sair da zona de conforto para você poder... Você tem que mergulhar para poder aprender a nadar e respirar e sobreviver. Mas eu acho também que eu acredito muito nisso, que quando você não tem um mínimo de plano, de planejamento do processo, é mais doloroso. E a propensão de você desistir é muito maior. É muito maior. Porque o caminho, você começa, mas o caminho, ele é longo, né? Eu falo muito assim, gente, quando você vai abrir um negócio... Quanto tempo você quer para esse negócio? Você acabou de falar que você quer deixar legado. Quantas empresas hoje, no Brasil, deixam legado? Pouquíssimo. Que você conhece? Eu As conheço grandes, 2. as grandes. Hoje, eu conheço 2. 3 que acabaram de morrer agora, os patriarcas, e deixaram para os filhos e estão indo. São poucas. Pouquíssimos. Então, é um caminho a gente está falando de 40 anos, Sim. 50 anos, 60 anos de negócios. Então, se você não tiver um mínimo de plano, Sim. no primeiro e segundo ano você fecha, né? Que é o que tem esses milhões de CNPJ sendo fechados aí todo ano. E a gente fala muito de propósito, né? Se você não tiver muito claro qual é o propósito do seu negócio, é fácil desistir, não é? Essa é a chave, a clareza do que a gente quer. Que é a partir da clareza do nosso propósito a gente consegue se planejar. E apesar dos desafios, porque nem tudo bem planejado vai sair conforme o planejado. A gente ainda vai ter intempéries. Ali entre o nosso ponto A e o nosso ponto B, por mais que a gente tenha um tempo para parar, para planejar, vai acontecer altos e baixos na ligação desses 2 pontos, que a gente vai ter que se virar dos 30 e vai aparecer situações que, Deus, pelo amor de Deus, como isso aconteceu? Aí é nessa hora que, tendo plano, não é porque tem um plano que vai dar certo. Tendo um plano, você consegue tomar a decisão e sair daquele sufoco de uma forma coordenada. E aí você tem a sua liberdade, aí você tem o seu negócio em dias e você tem a sua saúde em dia. Sim. Porque nesse turbilhão de coisas, a gente acaba se consumindo e acaba caindo aí a nossa produtividade, nossa imunidade e tudo mais. Então, tudo isso tem que estar bem planejado, que até quando aparecer aquele momento desafiador que a gente não esperava, a gente está pronto para tomar a decisão. E segue, né? Exatamente. Eu ouvi em algum lugar, em algum desses podcasts ou estudo, que ele falava o seguinte: propósito, ele motiva o empreendedor, né? Sim. E aí, para o mercado, você tem que ter muito claro qual é a sua proposta de valor. Que são coisas bem diferentes. Bem diferente. Uma coisa é o que me motiva, o meu propósito, Érica, que me faz fazer o que eu faço. Outra coisa é a proposta de valor que eu passo para o meu cliente. Então, isso também é um desafio. Ter essa clareza de como você quer ser percebido, do que você quer passar de fato. Qual é a solução que a gente realmente traz. Porque eu recentemente até conversei com as meninas que eu passei por essa dificuldade. Tô conversando com a empresária, ela tá necessitando de mim, mas ela não entende que o que eu faço pode ajudar ela. Isso aconteceu comigo recentemente. Então aí a gente para pensar, como é que a gente está se posicionando? A gente está sendo claro na nossa mensagem?
nesse turbilhão, a gente faz os encanamentos bonitinho para a água ter que ir onde deve ir no momento certo, no momento adequado. E como que a gente se posiciona dessa forma com tantas coisas que essas redes sociais, ela é muito boa, concordo, mas é tanta informação que a gente recebe que a gente acaba se perdendo e quando a gente vai colocar a nossa proposta de valor, se perde ali, mas a gente tem que ter ali, sermos o que nós somos, sermos autênticas e passar com firmeza o nosso propósito e a clareza. E aí o que você faz? Eu soluciono sua vida, soluciono o seu negócio, coloco estrutura. Quanto que você está precisando? Daquela situação mais humanizada, que tem muito em pacote, em grupo e essas coisas. E é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de olhar no olho e o que você precisa. Você precisa de uma coisa, você de outra coisa, você de outra coisa. E às vezes a solução pode ser a mesma. Mas a forma como oferece, a forma como é colocada em prática é diferente. E isso faz muita diferença nesse mundo cheio de informações. Eu acredito que seja um dos maiores desafios hoje do empreendedor, da empreendedora, do empreendedorismo, é você conhecer muito bem o seu cliente, né? Você precisa conhecer ele muito a fundo, porque é isso. Todos trazem a mesma dor, mas cada um enxerga de uma forma diferente como é que você passa. A forma de acessar. A forma de acessar. E aí vem a mentalidade, né? Porque muita gente está lá imersa naquele processo ali e não consegue enxergar que você pode ajudar ela, né? Sim. Eu acho que é mais ou menos isso. Meninas, sabe que estamos encerrando o nosso tempo? Eu tava ali olhando e falei, gente, mas já pessoas. Falar de empreendedorismo, falar de desafios, dores, propósito, é uma coisa que realmente tem muito assunto, né? Hoje a gente está aí com uma vasta oportunidade de poder falar nisso. E ter vocês aqui foi realmente, assim, extremamente agradável poder falar um pouquinho mais. Eu adoro falar sobre esse assunto, gosto de sempre estar batendo na mesma tecla da mentalidade. Para a gente finalizar, eu queria que cada uma de vocês colocassem uma consideração final sobre esse nosso papo, sobre o que a gente conversou. E, por favor, coloque as redes sociais de vocês também aí, onde essas mulheres que estão nos assistindo, essas pessoas encontrem vocês também. Bom, a minha fala é muito mais essa questão da consciência, né? De saber realmente o que você quer e trilhar a sua estratégia, né? Da melhor forma possível. É fácil? Não. Não é fácil, é bastante desafiador. Vale a pena? Muito. Então, meninas e ouvintes, né? Nossos, é isso a mensagem que eu quero deixar para vocês. Vale a pena. E aí, quem quiser conversar um pouquinho depois sobre inovação, como inovar o seu negócio e essa questão da inteligência artificial, não apenas como as ferramentas que todo mundo fala hoje, né? Nessas IA generativas, mas o como usar a inteligência artificial de forma estratégica, principalmente dentro do contexto corporativo. Inova for Up. Instagram. Então, o que eu gostaria de deixar como mensagem é o nosso nome do podcast, Vida Autêntica, que é isso. A gente tem que ter essa autenticidade, colocar isso como diferencial da sua empresa, do seu negócio, né? Colocar a sua imagem, porque como a colega falou, a Cris, e a gente é bombardeado e às vezes a gente se perde porque a gente não sabe mais nem quem a gente é de tanta informação que a gente recebe. Uma agência, você contrata, fala para você fazer vídeo assim, outra faz assado e você já se perde, você não sabe mais como que você quer se posicionar. Então, esse resgate aí, essa reflexão para você poder seguir, né, sendo você e ser você, ser única vai ser o seu diferencial. Eu sou doutora Lauriane Pavanelli, lá no Instagram, @doutora Lauriane Pavanelli, e da clínica é @deraibi.clinic. É um pouquinho difícil de escrever, mas o pessoal coloca ali depois pra gente, para todo mundo poder achar. Obrigada, Lu, pela oportunidade. Foi bem legal. Obrigada, meninas. Gostei bastante desse papo aqui hoje. Chegamos ao fim, passou tão rápido. Não é, menina? Mas de toda essa nossa conversa, o que mais ficou para mim é que a gente precisa ter aquela palavrinha que eu falei, clareza. Clareza do que somos e clareza do que nós podemos proporcionar para as pessoas, para as mulheres, para as empresárias. Quais são as soluções que nós podemos oferecer para elas.
o que nós podemos auxiliar, o que nós podemos fazer de diferente, que elas possam ter mudanças nas suas vidas. Eu sou Cris Rocha e você pode me encontrar aí no Cris Rocha no Instagram. Ai, gente, que lindo. Foi sensacional. Obrigada mais uma Obrigada. vez. Por aqui encerramos mais um episódio de Vida Autêntica Brasil por Elas. Aqui na nossa descrição vai ter o @ de todo mundo, aqui dessas 3 maravilhosas que estiveram aqui comigo hoje. E para você que assistiu, que adorou o nosso papo, compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir um pouquinho de empreendedorismo, de atitudes empreendedoras, mentalidade, propósito. Vai valer a pena. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.